Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Atendendo à solicitação do nosso amigo Rafael Fernando, que fez alguns comentários da aula anterior, referente ao InSceneBAMP, um plugin do GIMP, nós iremos abordar um pouquinho sobre o programa chamado AwesomeBAMP. Particularmente eu não conhecia este programa antes de hoje, mas como o nosso companheiro disse, o AwesomeBAMP ele é muito intuitivo, muito simples de se mexer. É uma ótima alternativa gratuita, ele é um open source, é uma ótima alternativa ao software CrazyBAMP, assim como o InSceneBAMP. Muito bem, então vamos aqui à página de download do AwesomeBAMP. E esta página ela ficará disponível aí na descrição do vídeo. E logo aqui abaixo, na aba Downloads, nós podemos realizar aqui o download da versão do AwesomeBAMP. Então clicamos aqui em Download, AwesomeBAMP. No meu caso, sou utilizador do Linux, 64 bits. A versão que eu utilizo é o Mint, baseado no Ubuntu. Mas se você é utilizador do Windows, você também tem aqui a possibilidade de fazer o download da versão Windows do AwesomeBAMP. E vale frisar que os procedimentos basicamente são os mesmos tanto no sistema operacional Linux quanto no Windows. Eu, no caso, estou utilizando o Linux. Muito bem, então, inicialmente nós vamos aqui realizar o download do AwesomeBAMP. No caso eu escolhi o Linux, vou fazer aqui então o download do mesmo. Clico aqui em download, no caso, como eu já realizei o download deste ficheiro, eu vou dar cancelar. Vou aqui na aba, no diretório de download. Como vocês podem realizar aqui, temos o AwesomeBAMP bem aqui. Vamos descompactar este arquivo que está zipado, extrair aqui. Para facilitar a minha vida, eu vou recortar este diretório, isso é apenas para usuários Linux, ok? Vamos ao diretório Home, aqui, basta Rodrigo, ou melhor, vamos ao diretório Home, perdão, cadê computador, sistema de arquivos, ok, Home, Rodrigo, ok, Home Rodrigo, e vamos colar aqui esta pasta, ok? Então, como vocês podem ver, aqui temos uma série de arquivos, e um desses arquivos é justamente o arquivo que irá executar este software. E o arquivo é justamente esse aqui, runawesomebamp.sh. No Linux, no Windows, nós simplesmente vamos aqui no executável. Como vocês podem ver, isso aqui é um arquivo executável. Clicamos duas vezes e o programa se abre simplesmente. No entanto, no Linux, o processo é um pouquinho diferente. Então, inicialmente, vamos ter que abrir um terminal. Deveremos digitar cd e acrescentar aqui este caminho. Então, vamos dar um copiar. Vamos adicionar este caminho a cd. Não é necessário entrar como superusuário. E vamos digitar ponto barra de espaço runawesomebamp.sh, que é justamente este arquivo bem aqui, ok? Então, damos um Enter, aguardamos alguns segundos e o programa AwesomeBAMP ele abre esta janela. Daqui em diante, os procedimentos
para o Windows e para o Linux são iguais. Lembrando que o do Windows é muito mais simples. Temos aqui esta janela 3D e essa em 2D. Nesta janela 3D, nós podemos visualizar aqui o objeto na qual serão inseridas as nossas texturas. Opa, perdão. Isso, nossas texturas, nossas imagens. E nele podemos ver em tempo real as modificações. Para navegar no mesmo, com o botão esquerdo do mouse pressionado, nós podemos movimentar a câmera livremente através do mesmo para verificar os seus detalhes, ok? Já ao pressionarmos o botão direito do mouse, mantê-lo pressionado e movimentar ele para um lado e para o outro, olha, nós não movimentamos a câmera, mas sim o objeto em si. Podemos também movimentar este objeto para cima e para baixo, e aqui em diagonal, por exemplo. Então, botão esquerdo, movimentação de câmera, botão direito, movimentação do objeto. Podemos também dar um zoom in e um zoom out, ou seja, rolamos aqui o botão scroll do mouse para frente ou para trás para aproximar ou afastar a nossa vista desse objeto. Podemos também pressionar o botão scroll do mouse e, como vocês podem ver, nós conseguimos aqui movimentar a lâmpada que ilumina este objeto, ok? Então, podemos passar aqui a nossa lâmpada e aqui nós vamos movimentando essa lâmpada de forma a iluminar diferentes faces desse objeto, que aqui no caso é o cubo, ok? O mesmo procedimento pode ser feito aqui nessa janela 2D, zoom in, zoom out, ou seja, um zoom aproximando, um zoom afastando. Basta rolar o scroll do mouse. No caso, pressionar o botão esquerdo do mouse, nós podemos movimentar aqui a textura. E ao segurar o botão direito do mouse, nós podemos movimentar essa imagem como um todo, ok? Vamos agora clicar aqui em 3D Settings e, como vocês podem ver, temos aqui uma série de parâmetros. Vou falar apenas de alguns. Então, primeiramente, como vocês podem ver, aqui temos essa imagem aqui, que no caso é uma imagem HDMI, perdão, e nós podemos modificá-la clicando aqui numa dessas opções. Então, ao clicar nesta opção, modificamos o ambiente, ok? E aqui nós podemos ter diferentes configurações aqui para a nossa iluminação. Então, escolhi aqui Period Beach e assim por diante. Então, você pode escolher o cenário que você desejar. Vou ficar com parque. Muito bem. Podemos também modificar o objeto que estamos utilizando. Podemos utilizar um plano, na qual a visualização é mais difícil. Como vocês podem ver, como ele só tem 2 dimensões, a visualização fica mais difícil. Podemos também utilizar aqui uma esfera, cilindro e cone, ou seja, temos aqui uma série de objetos, como vocês podem ver. Torus knot e assim vai, um hexágono, enfim, uma série de objetos. Podemos também utilizar um objeto escolhidos por nós mesmos, mas é interessante ressaltar que este objeto deve estar no formato OBJ, que é proveniente do Wavefront. Então, vamos clicar aqui em Load, devemos ir para um diretório, ou seja, para uma pasta que contenha um objeto OBJ, e aqui tem, por exemplo, esse objeto macaco.obj, e aqui temos o nosso macaco. Mudar aqui a visualização, assim fica mais fácil. Então, como vocês podem ver, escolhemos aqui um outro objeto, e ele foi carregado aqui na nossa cena, ok? Temos aí uma série de outros parâmetros, muito simples de mexer, fica a cargo dos senhores. Então,
aqui, por exemplo, temos Depth Scale. Enfim, então, bora deixar isso para um outro momento, não é tão importante agora. Vamos então aqui as outras janelas. Podemos fechar aqui a janela 3D Settings. Vale ressaltar que também aqui temos essa pequena câmera e ao clicarmos nela, resetamos aqui a posição inicial da câmera, ok? Deixar mais ou menos assim. Vamos aqui agora à janela Diffuse e nela nós poderemos carregar a imagem desejada para que nós possamos adicionar as novas imagens que serão criadas, as novas texturas. Então, adicionamos uma imagem difusa e a partir dela nós iremos gerar os demais mapas, como o Normal Map, Specular Map, o Occlusion Map, o Roughness, enfim. Então, vamos aqui, vou ficar aqui não com, ficar com cubo mesmo, mais simples de trabalhar, de visualizar. Então, podemos simplesmente clicar aqui neste botão e ir numa pasta que contém aqui uma textura, ok? Então, aqui fiquei com a textura de madeira, ok? Então, temos aqui uma textura de madeira. A partir dela, nós iremos gerar, a partir dessa imagem difusa, nós iremos gerar os demais mapas. A inserção dessa imagem pode ser feita de outras maneiras também. Então, podemos simplesmente aqui abrir a nossa pasta de imagens e escolher aqui uma outra imagem. Por exemplo, essa. E nós podemos simplesmente pegar esta imagem e arrastá-la para esta região. Ok? Então, como vocês podem ver, automaticamente ela é carregada. Mas eu vou ficar com a imagem de madeira, ok? Eu posso também clicar nela, dar um copiar, venho bem aqui em Paste, que significa colar em inglês, e pá! Bem, deveria ser carregada, mas não foi. Tudo bem, vamos ao método adicional. E aqui carregamos a imagem. Opa! A imagem de madeira. Então, como podem ver, temos aqui esta imagem. Muito bem, podemos também aqui alterar uma série de parâmetros. Esse software ele é muito rico, tem muitos parâmetros, fica a cargo dos senhores também testar cada um destes parâmetros, ok? Que são muitos, por sinal. Podemos aqui habilitar o Preview, Enable Preview, e a partir dele podemos também, para não ficar perdendo tempo, né, podemos verificar em tempo real aí como é que vai ficar o nosso mapa, Normal Map. Então aqui temos alguns parâmetros, dentro deles temos aqui o amplitude, vamos modificar aqui para vocês verem o que acontece, e o nosso Normal Map, à medida que aumentamos a amplitude, ele se torna mais exato, mais visível, tem uma qualidade maior em seus detalhes, como vocês podem ver. Podemos também aumentar aqui o Radius, e aí a gente já perde um pouquinho de qualidade, então vamos diminuir. Bem, e os demais fatores não são tão importantes quanto este, ok? Então, deixar aqui 96, ok? Então fica a cargo dos senhores. A execução destes outros parâmetros aqui, ok? Cliquemos aqui em Convert to NH. Podemos vir aqui também em Normal. Opa, Diffuse.
desabilitar aqui o Preview. Podemos vir aqui em Normal. E nele temos também aqui a possibilidade... onde eu mexi? Ok, então tá. Em Normal podemos também aqui ter uma série de parâmetros que podem ser modificados, né? Temos aqui um interessante que é o Small Details, que ele permite a visualização de detalhes ainda menores, ou seja, melhoramos assim a qualidade do nosso objeto, ok? Na verdade, da nossa textura. É um parâmetro muito importante. Aqui temos os detalhes médios. No caso, não dá para perceber muito. Temos o Depth, que é profundidade. Seria mais visível aqui na nossa visualização 3D, só que ela está com algum probleminha, que eu não consegui identificar ainda qual é. Enfim, temos o Sharpen, que é como se fosse a nitidez, na qual podemos visualizar aqui a imagem. Então, Sharpen Blur maior, mais nitidez, mais detalhes nós conseguimos verificar também, ok? Então, vamos colocar aqui um valor de Sharpen, aqui, acredito que esteja ok. Podemos também mexer no Specular, temos uma série de parâmetros. Aqui você pode habilitar ou desabilitar o Grayscale, ok? Então, desabilitar ou desabilitar. Meu programa aqui está com alguns bugzinhos, mas tudo bem. Então, aqui conseguimos ver o mapa de Specular. Então, não sei se todos sabem, mas o Specular ele serve justamente para que a luz ela afete de forma diferente pontos claros e pontos escuros de uma textura. Por exemplo, aqui nessa textura, os pontos claros são os pontos com uma elevação maior, ou seja, a luz afeta esses pontos com uma intensidade maior, e os pontos escuros são pontos mais profundos, na qual a luz não chega ou afeta com uma intensidade menor. Então, é um mapa muito importante para dar realismo aos nossos jogos, para dar realismo às nossas renderizações. Temos também aqui outro importante, o Occlusion, e o Occlusion ele é diretamente ligado, é assemelhado ao nosso Specular, mas mais diretamente ligado às sombras presentes nos cantos das nossas texturas aqui. Entre essas tábuas existem sulcos, e esses sulcos, obviamente, por serem cantos, apresentam uma sombra mais forte. Então, o Occlusion é justamente esse efeito que diferencia, que dá aquela penumbrazinha às proximidades desses cantos. Então, podemos mexer aqui, alterar os valores do Occlusion, como vocês podem ver, para mais ou para menos. Podemos também alterar sua intensidade, ok? Enfim, temos também a questão da profundidade e uma outra série de parâmetros que fica a cargo dos senhores descobrirem, meu também, que eu não sei mexer em todos. E temos ainda outras abas. Aqui a rugosidade, enfim, mas acredito que eu tenha falado dos principais tópicos, né, que foram o mapa difuso, Normal Map, o Specular Map e o Occlusion. Os demais abas nós podemos verificar numa
no outro momento. Temos também aqui a janela Output, que é a nossa saída. Então, é através dela que nós iremos gerar os nossos mapas, definitivamente. Então, aqui temos os prefixos aqui, na verdade os pós-fixos das nossas texturas. Então, temos a nossa textura, ela tem um nome, que no caso aqui será, devia ter mudado aqui o nome, né? É o Woodfine 0051-3-M, e a ela, para a aba de difusão, será adicionado um D. Para a aba de Normal Map, será adicionado um N. Aqui, para a aba de Specular Map, será adicionado um S. Para a aba de Occlusion, será adicionado um O. Para a rugosidade aqui, será adicionado um R, e assim por diante, ok? Então, vamos aqui em Output, Enable Images, podemos dar um nome para as nossas saídas diferentes, podemos colocar aqui lajota madeira, não, simplesmente piso, mais simples. Vamos dar o nome piso, podemos escolher aqui a extensão de saída, PNG, JPG, BMP, TGA ou TIFF, ou manter aqui o PNG. Temos aqui configurações de tamanho, na qual serão modificados os tamanhos para esses parâmetros aqui. E podemos simplesmente executar. Então, podemos clicar aqui, Save Settings, e vamos clicar neste botão bem aqui, e nele nós escolheremos o diretório, no caso Home Rodrigo Imagens Madeira, nele que eu vou gerar essas imagens. Então, Choose. Então aqui temos um tempinho para que seja executado. E no diretório Madeira, como vocês podem ver, foram geradas aí os nossos mapas. E como eu tinha dito antes, o difuso, Normal Map, Specular Map, aqui temos a imagem original, a rugosidade, enfim, o Occlusion. E no caso, o nosso último mapa, que é o nosso mapa de metálico, relacionado aqui ao a reflexão da luz, o que faz o nosso objeto se assemelhar a um metal, né? Na qual ele consegue espelhar a luz que incide sobre ele. Bem, senhores, espero que esta aula tenha sido proveitosa e nos vemos numa próxima oportunidade. Qualquer comentário ou correção, vocês podem indicar aí no meu canal do YouTube. Até mais.